Olá, amigos. Hoje aqui temos um dia chuvoso, a visita dos aracuães e a gente está vendo aí a chuva lá no fundo do vale chegando. Então hoje traremos para vocês um vídeo sensacional da Monja Coen falando sobre lucidez e meditação. Como tem o tema lucidez, ela nos traz vários aspectos do budismo, as 4 nobres verdades, morte e renascimento, histórias, né, ilustrativas. O Zen normalmente traz sempre histórias. E a gente tem aqui um vídeo no canal, uma animação, tá aqui nesse card, logo aqui em cima, onde vocês vão poder ver os estágios da meditação. Aí tem os estágios da meditação chamata, mas serve para todos os tipos de estágios dos meditadores, onde a gente com a prática busca acalmar a mente, acalmar os sentidos, constância na prática e estabilizar mais os pensamentos e emoções, desenvolver o observador com as ferramentas da atenção e da lembrança, de estar sempre praticando. A palestra completa da Monja Coen está aí no link na descrição do vídeo. Então vamos assistir a Monja Coen Sensei. Vamos lá? Lucidez e meditação. De novo, se nós estamos falando sobre lucidez, nós estamos falando sobre luz, nós estamos falando sobre iluminação, estamos falando sobre o despertar. Eu tive várias pessoas que vieram pedir para eu autografar os livros, muitos de vocês são professores, professoras, educadores, e alguns de vocês já estão levando a meditação para suas aulas, para suas práticas, que é uma coisa muito importante. Eu acredito que nós deveríamos ter meditação desde a pré-escola e que a gente ensina crianças a meditar, porque conhecer suas próprias emoções, conhecer a sua própria mente, é a única maneira de nós termos algum controle sobre nós mesmos. Não é que eu queira controlar o outro, nem eu tenho que me controlar, eu tenho que me conhecer. E eu me conhecendo, eu posso usar melhor a minha energia vital. Se eu não conheço a minha energia vital, eu não sei como usá-la. É como tudo. A coisa mais íntima que temos é o nosso corpo e a nossa mente. E não conhecemos. Não sabemos usar de forma adequada. Então, o meditar seria um pouco isto, né? Veja, no Zen budismo a gente nem chama meditação, porque a meditação em português é um verbo transitivo, que ela exige um objeto. Por exemplo, quando alguém faz uma coisa errada, assim, vai meditar sobre o que você fez. Não é isso. Não é pensar sobre o que você fez. Tanto que o nosso fundador, ele tem um texto muito bonito, ele é um homem do século XIII, chama Mestre Eihei Dogen Zenji. E ele escreveu um texto, quando ele tinha 20 e poucos anos, ele foi para a China. Ele volta da China trazendo os ensinamentos do Zazen e ele compôs um texto de meditação, chama Fukan Zazen, dizendo às pessoas que existe o pensar, o não pensar e o que transcende o pensar, o não pensar, ir além do pensar e não pensar. Porque alguns de nós imaginamos que meditar é não pensar. E não é. É perceber que há pensamentos e não pensamentos. É perceber a mente com toda a sua incrível variedade de possibilidades. Como essa argila com a qual eu posso fazer qualquer coisa. A minha mente, ela pode ir para qualquer lugar. E eu posso permiti-la ir para depois trazê-la. Percebe? Eu não tenho que controlar, porque se você sentar e dizer, vou controlar a minha mente,
ela não deixa, é uma gracinha, ela vai fugir por todos os lugares. Tem uma história interessante. Um jovem queria aprender a meditação e disseram para ele, olha, tem um senhor naquela casa ali, ele é o mestre de meditação. E ele chegou, era um senhor já de certa idade, que abriu a porta meio mal-humorado, o que você quer aqui? Eu tenho praticado meditação, eu queria que o senhor me orientasse. Não pense em macacos. E fechou a porta. E ele saiu. Ele saiu na rua, daí a 10 minutos, voltou desesperado. Disse assim, eu só penso em macacos. E é isso, é só você dizer assim, não pense que todos os pensamentos vão vir com a maior força. Então você tem que enganar a sua própria mente, é divertido. Você diz assim, eu não quero nada. Não vai acontecer nada. Estou só sentado aqui e nada vai acontecer, não tem a menor importância. Se vier pensamento, eu ponho um rótulozinho nele assim, pensamento. Veio uma emoção, eu rotulo, emoção. Alegria, tristeza, memória. Essa é uma memória. Mas quem é que está fazendo isso? Que espaço mental é este que está observando a própria mente? É esse o lugar que nós temos que ir. Do observador, da observadora de si mesmo. Não é que eu vou abrir a cabeça de alguém para ver o que tem lá dentro. E nem que eu vou analisar a cabeça de alguém. Psicoanalisar a cabeça de alguém. Mas a minha própria. O que é a mente humana? Como funciona? E eu vou analisar em mim mesmo, não no outro. Eu vou observar em mim mesma e não na outra pessoa. Quando eu me sento em silêncio e eu observo o movimento da mente, eu não posso dizer que ela pare, porque isso se chama morte encefálica. E nós não sentamos para morrer. Aliás, tem até uma expressão que se diz, morra no zafu. Zafu é almofada de meditação. Morra no zafu não significa que você vai cometer suicídio e nem assassinar alguém. Significa que tudo aquilo que você tem como conceitos e ideias pré-formuladas de si mesmo e da própria meditação tem que ser posto de lado. Para que você tenha a experiência real. A experiência verdadeira, ela só acontece quando você se liberta das ideias da realidade. A realidade é um encontro direto. O encontro direto de você com você mesmo. E vai percebendo que é uma infinidade de possibilidades, né? Existe um poema, é pena que eu não sei de cor, mas esse poema começa assim, o zazen da Mahayana, a este os maiores elogios. É o zazen, a meditação, sem nada além de você com você e com a sua respiração consciente. E a gente trabalha muito o corpo é importante, a posição, a postura que você toma. Porque o nosso corpo e a nossa mente não estão separados. A sua postura frente à vida. Por isso que a gente fala, quando senta, põe os ombros para trás e para baixo, abre o diafragma. Diafragma aberto, respira melhor. Respirando melhor, maior circulação de energia, oxigenação do cérebro. O cérebro melhor oxigenado pensa melhor. E não pensa melhor. Porque não é só pensar. Os estímulos positivos que nós recebemos nos fazem ser como somos agora. Mas os negativos também fazem ser como somos agora. E a gente pode mudar esses estímulos. Seja o que for que tenha acontecido, nós podemos mudar isso. A maravilha da vida é que é possibilidade de mudança e transformação. Senão não teria nem escolas, né? Ninguém muda, nasce do jeito que é, vai morrer do jeito que é. Nós somos seres muito maleáveis, como argila. Podemos tomar diferentes formas. A nossa maneira de pensar, ela pode ser modificada. Nos ensinaram a pensar. E é o que eu falo para vocês, tem certos jargões que a gente repete e acaba acreditando. Por isso é perigoso, a palavra é importante. Mesmo que a gente esteja aqui para transcender a mente lógica, transcender a palavra é importante. Dogen Zenji Sama, que é o fundador da minha ordem, ele escreveu um texto muito bonito que chama Hotsu Bodaishin, acordar para a mente iluminada.
Ele vai dizer que existem 3 tipos de mente. Uma delas é a mente intelectual, a mente que faz discriminações, não preconceito. Discriminação é diferenciação, né? Eu diferencio entre a sua pele e o seu boné. Eu sei que são 2 coisas separadas. Essa é a mente que diferencia, né? Ela não é que discrimina, prefiro a pele do que o tricô, não. Eu só apenas percebo que são diferentes, né? Essa mente que diferencia, que nos traz à procura das práticas meditativas. Mas chega um momento que nós temos que ir além dessa mente lógica. Ela nos leva até um lugar. Há uma história de um professor, um monge japonês que foi para os Estados Unidos na década de 30. E ele encontrou toda uma população muito cristã e que ele tentava explicar o que era essa prática do Zen. E ele explicou da seguinte maneira. Havia uma pessoa que queria chegar ao fim do mundo. E ela foi caminhando, caminhando, e diziam para ele, é por lá, é por lá. Como se a gente estivesse nessa mata, eu quero chegar no fim da mata, no fim da estrada. Ele disse que foi caminhando, caminhando, e quando chegou num lugar, estava cheio de gente. Muitas e muitas pessoas, ali era o fim. Sempre ele aqui acabou. Ele olhou e tinha um abismo, tinha um grande nada. Ele disse, é aí que o Zen mergulha. Até onde a consciência cognitiva chega, é onde todas as maiorias das pessoas podem chegar. Eu vou até onde o meu conhecimento me leva, até onde a minha mente lógica leva, até onde eu posso compreender de uma forma lógica o que sou eu e o que é a vida, aquilo que eu criei como a minha identidade, porque ela foi criada, ela foi formada. E de repente você despojar-se é muito difícil. Mas jogue fora isso que você chama a minha identidade. Eu sou assim. Este eu sou assim é um eu que está se reformulando a cada instante. Ele não é fixo, ele não é permanente. Quando você percebe, se dá conta disto, é mais leve a vida. Ela sai daquele peso, porque eu tenho que corresponder à ideia que eu criei de mim mesma, né? Que difícil. E eu sou assim. Aí, de repente, você mudou um pouco. Não, não posso mudar, porque afinal eu sou assim. Se eu não for assim, como que sou eu? É o eu, não eu. E esse eu, não eu, é a grande riqueza do Zen e da prática meditativa. Que é essa abertura de si mesmo. Não para uma ideia fixa. Ideia fixa não é muito bom, né? As nossas ideias, elas são múltiplas e elas se transformam. Eu não vejo a realidade da mesma maneira sempre. E mesmo quando a gente fala de ponto de vista, por exemplo, nós podemos brigar aqui, todos nós. Porque eu vou dizer para vocês que eu estou vendo uma sala que tem várias janelas e portas e tem várias pessoas sentadas. Vocês estão olhando para cá e dizem, não, monja, não tem muitas janelas e portas, porque o que eu estou vendo aí tem um altar. A maior parte das nossas brigas e discussões com outras pessoas é porque estamos vendo a realidade de prismas, pontos de vista diferentes, e nos recusamos a admitir que há outra maneira de ver. Só existe a minha, só existe o meu olhar, mas não, é múltiplos olhares. E eles nos enriquecem, eles não nos empobrecem. Alguém que pensa diferente de mim não me empobrece, me enriquece. É uma maneira de um ser humano pensar. Se eu não posso convencer alguém, se eu não posso levar alguém a pensar como eu penso, eu posso admitir que isso faz parte da mente humana. Das várias possibilidades da mente humana. E que não é só a minha possibilidade. Não é só a minha escolha. Mas essa maneira de pensar também existe. Eu nunca pensaria assim, mas isso existe. E aí a gente para com discussões, com brigas, com conflitos. Nós estamos falando de parar conflitos. Nós estamos falando de criar uma sociedade que seja uma cultura de paz, cultivar a paz. Como você cultiva um campo ali, tem alfaces talvez. Você planta, você prepara a terra primeiro.
Essa terra tem que estar preparada adequadamente, senão não adianta você pôr sementes lá que não vai nascer nada. Prepara o solo, cria causas e condições para que essa semente Buda, essa semente de uma mente iluminada, a semente da capacidade de ver com clareza, não precisa nem chamar de Buda, a capacidade da mente humana de perceber a realidade como ela é e poder atuar nesta realidade, porque a realidade está se transformando e nós somos essa transformação. Alguns de vocês compraram o livro que chama Sabedoria da Transformação, né? O budismo se apoia em 2 pilares principais, que é sabedoria e compaixão. Não existe um sem o outro. Dizer que uma pessoa é muito sábia e não tem compaixão pelo outro, não sente ternura pelo outro, não se identifica, eu só me identifico com os bons. Percebe? Eu só me identifico com aqueles que são bons e honestos. Os outros eu não me... Por que não? É um ser humano como você. O que teria passado? Tinha um pajé, acho que era um líder de uma tribo nos Estados Unidos, que ele dizia assim: ande um dia nos meus sapatos, meus mocassinos que eles usam, né? Porque são índios que vivem no frio, né? Os nossos aqui andam descalcinhos, né? Ande um dia nos meus pés. Seja eu por um momento, para você me entender. Porque eu não quero entender o outro. Eu estou sempre julgando o outro. Mas por que eu não sou capaz de entender quem é esse ser humano? Por que se manifestou dessa forma? Por que se manifesta assim? Que experiências teria passado esse ser humano, né? Será que já nasceu com determinadas tendências? Nascemos com determinadas tendências, todos nós. É genética, não é? Cada um de nós tem determinadas tendências. Agora, como que isso é estimulado ou não? Não há 2 seres iguais. E nós queremos convencer o outro das nossas escolhas. Quando nós abrimos mão disto, nós encontramos o outro assim como ele é e respeitamos esse outro. Por mais hediondo que seja o crime, é um ser humano. O que leva um ser humano a se comportar dessa maneira? Quais teriam sido as experiências desse ser humano? Ou quais os distúrbios dessa mente humana? Porque a mente humana pode ser muito prejudicada. E se ela está falhando, ela não funciona no melhor do seu potencial. Às vezes é um salzinho, né? Está faltando um salzinho ali de discernimento. E nós também temos que reconhecer isso, ver isto, compreender isto. E não sentir ódio, raiva, rancor de nada nem de ninguém. Se você tem a mente lúcida, e nós estamos falando de lucidez, você não carrega raiva, rancor, ódio de nada nem de ninguém. Cada um se manifesta da maneira que pode se manifestar nesse momento. Mas cabe a nós estimular de maneira amorosa e respeitosa, compassiva, para que despertem, para que se comportem e percebam que é uma maneira maravilhosa de viver no mundo. Com a coluna erecta e a mente tranquila, não é? Tem uma música. Eu não sei como é que é essa música. Uma vez eu fui ouvir em São Paulo, tem uma música antiga. É uma questão de como é que é? A mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Viu só? É uma música antiga. Você mantém a mente tranquila. Essa tranquilidade, como diz o Dalai Lama, que ninguém pode tirar de você, não deixe tirar. A gente deixa. Claro que a gente se mistura. A gente se mistura com as pessoas com quem nós convivemos, com a alegria, com a tristeza, com a dor, com o sofrimento. Mas a gente não fica lá. Lembrem-se que tudo que nasce, um dia morre. E que nós todos vamos morrer. De qualquer morte. Não tem morte melhor do que essa, do que aquela. A morte é morte. Na hora de morrer, morre. Na hora de viver, vive.
E tem gente que fica em vida pensando, como é que será que eu vou morrer? Eu quero morrer assim, quero morrer assim. Não, santo morre em meditação. Mas quem morre em meditação? Morre em qualquer lugar, morre no hospital, deitado, em pé, assassinado, pode morrer de qualquer jeito. Mahatma Gandhi não era um homem extraordinário, não foi assassinado? Porque ele não prestava, era cara ruim. O homem era boníssimo. Viveu a vida inteira sem nenhuma violência, convocando as pessoas a não fazer nenhuma violência. Um carinha não foi lá um dia, pum, ele ainda abençoou o carinha. É isto. Que karma você cria com aquilo que a vida traz para você. Não ficou reclamando, não queria morrer agora. Você me matou, vá para o inferno. Não, coitadinho, vá para o céu, filho. Seja abençoado, né? É difícil isto, é muito difícil. Isso é preciso ter uma mente que transcendeu a própria mente, a mente pequena, que fizeram até o filme, o eu maior, que se contrapõe ao eu menor, o meu euzinho, né? Que é o que o Freud vai chamar de ego, né? Eu isto, eu aquilo, eu quero, eu não gosto, eu preciso, eu acho que tem que ser desse jeito. As pessoas são como elas se manifestam como são. Você seja o modelo, seja o exemplo. A gente fala que tem 3 venenos que prejudicam o ser humano: a ganância, a raiva e a ignorância. A ganância, a gente fica bobo de ganancioso, né? De ganancioso fica aquela história, né? Tem um pessoal lá no Rio de Janeiro, né? Da moça com joias bonitas e o pessoal sem salário, por exemplo, né? Essa é a ganância. E não é que pega ela, pega qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode ser envenenado pela ganância. Tem ganância de coisas materiais, tem ganâncias espirituais, conhecem? Eu sou mais iluminada que vocês. Eu vou conseguir uma iluminação melhor que todos. Ai, né? É perigoso isso. E eu vou pegar o ensinamento para mim. O professor é meu, o lama chega e diz, o lama é meu. Só eu que falo com ele, lama, conversa comigo. Aquela lá não é chata comigo, né? Isso aí é ganância espiritual. Não dá oportunidade às outras pessoas a ter acesso ao professor, por exemplo. Isso é ganância. Só fala comigo, só ensina para mim. Eu vou ter ensinamentos especiais porque eu sou especial. Não é isso. Tem pessoas que chegam para mim e falam, monja, a senhora vai dar um ensinamento especial para mim? Eu falei, vou. Entra na sala, é com todo mundo. Esse é meu ensinamento especial. Porque as pessoas pedem, tem um koan para mim, a senhora vai me tratar diferente, eu quero ser monja. Tem uns que é bonito assim. Eu vou ser monja, então a senhora vai me tratar diferente. Não vai falar, não vou não. Não vou, pode cair do cavalinho, vai ser igualzinho a todos. O voto monástico que você faz é um voto que você faz. E como que você vai criar causas e condições da priorização do Dharma na sua vida. Eu não posso fazer isso por você. E eu só observo, né? Eu faço o voto monástico para a pessoa e estou lá disponível. Agora a pessoa tem que se aproximar, ela tem que vir e tem que praticar. Você não pode fazer isso por ninguém. Você não vive a vida de ninguém. A pessoa é que tem que fazer, né? A gente cria causas e condições. Então ganância é um problema grave. É um veneno que se chama. Outro é raiva. Já ficaram com raiva? Não é gostoso? É quentinha a raiva. No frio é bom. Raiva. No frio você pensa aqui, que faz friozinho aqui em Curitiba, vocês falam para mim, me incomoda, me deixa com raiva, vai, deixa. Porque a gente fica quente, fica vermelhinho de raiva. A raiva é quente. Você apenas identificar a raiva. Agora, fingir que não tem raiva, isso é a mentira da mentira para mentira, né? Todos nós sentimos raiva. Todos nós sentimos alguma forma de indignação. Vem alguém aqui e começa a bater nos filhinhos deles, assim, vem cá e dá uma sova neles, começa a bater bastante. A gente diz, não estou com raiva da pessoa que está batendo, fico com raiva, fico indignada. E o que eu posso fazer para impedir que continue, né? Eu tenho que impedir que continue. Ou maltratar uma criança, um adulto, um homem, uma mulher, tanto faz. Um bichinho, uma planta. A gente tem que impedir que isso aconteça. Mas ficar com raiva só o que está acontecendo, a raiva vai fazer mal para nós e não vai mudar a situação. Então é trabalhar a raiva. Tanto que o Thich Nhat Hanh escreveu um livro muito bonito que é transformar a raiva em compaixão. O que é essa compaixão? Budismo, 2 alicerces, né? Sabedoria e compaixão. Compaixão é ternura, estar com o outro. O outro sou eu.
Não é outro separado de mim. A sua alegria, você ir com ele. Compaixão. Não é? É estar junto, é perceber junto o que está acontecendo, né? Ganância, raiva e ignorância. A gente diz que ignorância é a chefona de todos. Por isso que a gente trabalha a sabedoria, a prágina. Porque quando entra a sabedoria, a ignorância fica quietinha, vai dormir. Ela não desaparece. De vez em quando a gente tem pensamentos bem ignorantes. Mas a gente fala, nossa, santa ignorância, voltastes, amada. Vamos dormir, queridinha. É uma joia isso. Isso é do monge Thich Nhat Hanh, né? Aquele monge vietnamita. Ele diz assim, quando essas energias prejudiciais vêm, é como se elas estivessem no sótão, está lá no fundo da sua casa, mas alguma coisa vem, elas vêm para a sala de visita. E não ficam bem na sala de visitas. Então o que você faz? Você põe no colinho. Você não briga, não quer expulsar. Você vem cá, minha raivinha. A minha ignorância bonitinha, como eu sou ignorante. Nenê. E põe ela para dormir. Que descanse. Tudo que acontece conosco, ser humano, foi absolutamente necessário para que estejamos vivos aqui agora. Precisamos de tudo isso no processo de sobrevivência da nossa espécie. E por isso o saquinho de pele nasce com todas as possibilidades. Agora, o que vai ser estimulado, nós escolhemos, né? O que estimulamos em nós? Podemos estimular a violência. United Airlines é que leva os jovens para as guerras, lá na África, né? Ele diz assim, levo pessoas inteiras e trago pedaços de seres humanos. Não só porque falta braço, perna, porque o cérebro ficou danificado. Porque ele foi treinado a odiar e matar o tempo todo. Se nós formos treinados a odiar e matar, nós vamos odiar e matar. E há certas pessoas que nem essa escolha é dada. E depois voltam e você perde uma geração inteira. Aquela geração fica perdida. Por isso que a gente deve sempre evitar conflitos e guerras. E essas guerras às vezes são internas dentro de nós. Os ódios, as raivas, os rancores que nós vamos cultivando em nós. E aí eu quero exterminar alguém. Mas não é esse alguém. A ganância, a raiva e a ignorância, elas tomam conta, envenenam a mente humana. E aí fazem bobagens. E a gente tem que não permitir que isso se desenvolva. E tem que dar os antídotos, né? Pelo menos em nós. A raiva é uma coisa que ela transmite. Se alguém chega com muita raiva de você, começa a trabalhar com raiva, fazer as coisas com raiva, daqui a pouco você está bravo também. Então a gente tem que tomar cuidado para não ficar contagiado pelas energias perversas que estão soltas por aí. Elas não estão presas em lugar nenhum, elas estão por aí. E se você está muito aberto, muito sensível, você capta, daí a pouco você está uma ferinha, pensando em exterminar os outros e matar e acabar com o ódio, né? Aquele paciente eu não atendo. Ele matou uma pessoa, odeio ele, vou dar um remédio bem ruim. Ai, o meu voto saiu voando pela janela, né? A minha professora dizia que era uma coisa muito importante, ao Yamaroshi, de que a gente tenha votos na nossa vida, que a gente faça votos. E ela contava a história era como se a pessoa estivesse atravessando um rio, um lago, seja lá o que for, num barquinho, o barco está furado. E o barco está furado, a água entra, mas a pessoa que fez o voto está tirando essa água. Mesmo que seja com a mão, com um baldinho pequenininho, né? Ela está fazendo esse esforço de não afundar. Aquele que não fez voto nenhum, o barco está furado, vai afundar, morri. Esse voto é um esforço que parece até inútil, alguém vai dizer, né? Mas você não vai conseguir. Mas a gente não desiste, né? Esse voto que é o voto do Bodhisattva, que é o voto de fazer o bem ao maior número de seres, o voto de ser capaz de acolher todos os seres, de querer o bem de todos os seres, de se esforçar para que todos eles possam acessar a outro nível de consciência.
É um pouco a história de Jesus lá na cruz. Ele não fala, perdoai-os que não sabem o que fazem. E não diz, Pai, mata essa povo aqui ruim, manda tudo para o inferno. E no nosso dia a dia a gente faz isso, né? Imagine ser capaz de não fazer isto. Isto é uma mente que medita há muito tempo. Fizeram uma experiência conosco sobre práticas meditativas. A Unifesp, a Universidade Federal lá de São Paulo, já faz algum tempo. E eles me pediram que levassem grupos de pessoas para fazer 5 dias de meditação de zazen, meditação, o retiro, o sesshin zen, que é um pouco severo, posso dizer isso, que é muito de silêncio, tem dores físicas envolvidas, desconfortos, e você tem que ficar, se manter na postura, não pode conversar com ninguém, não tem distração, não levanta os olhos, ou mantém os olhos baixos. Então eram vários grupos de pessoas que passavam por ressonância magnética antes e depois de 5 dias de retiro. Pessoas que praticavam meditação, que praticavam pouco, que praticavam muito e que não praticavam nada. E esses grupos todos foram vários e vários grupos que nós passamos. Depois de muita estatística, levaram anos para dar o resultado, né? Quando saiu o resultado, fiquei toda contente, puxa, agora sim, né? Ela disse assim, não, pessoas que meditam com frequência e por longos períodos, quer dizer, por muitos anos, por bastante tempo, tem uma capacidade de necessitar menos oxigênio no cérebro para resolver questões antagônicas. O nosso cérebro, para resolver questões antagônicas, paradoxos, precisa de muito oxigênio. Se vai muito oxigênio para o cérebro, vai menos para os outros órgãos. Parece um nada, mas é importante. Isso é um efeito que se foi comprovado cientificamente, está em artigos de neurociência, o pessoal lá da Unifesp que fez. Porque diz que o pré e pós-operatório é mais rápido, mais tranquilo, e que a recuperação costuma ser mais rápida de pacientes que meditam. Por quê? Porque meditar é você estar em contato com você, com o seu corpo, com a sua necessidade, com o curador em você. Você perceber como você está se manifestando. E você querer o bem seu. Porque tem gente que não quer o seu bem, né? E que cada um de nós é único. E que nós temos que olhar cada pessoa, cada paciente, que são casos únicos. Semelhantes, mas não iguais. Aqui está funcionando, aqui eu continuo. Se não funciona, eu tenho que parar. Essa é a minha recomendação. Você está com uma doença grave, cure-se logo. Porque você vai ser mais alegre, mais contente, vão te amar melhor se você não tiver. Se você puder se curar. Porque às vezes a pessoa acha, né? Eu estou doente, eu vou ser mimada. Então agora vão me cuidar. E sobre isso tem uma história da minha superiora, que ela contava que ela tinha uma conhecida, que também era uma paciente oncológica, e ela só reclamava. O marido, ela morava com o marido, era a única assistência que ela tinha era do marido. Não tinha mais empregadas, não tinha enfermeiros, não tinha nada, não tinha meios para isso. E ela reclamava do marido o tempo todo. Ela tinha uma campainha no quarto que ela tocava para o marido ver. E você demorou muito, porque eu quero isto, eu quero aquilo outro. Até um dia que ela foi ao médico, o médico disse, acabou, minha filha, não tem mais tratamento, não vamos fazer mais quimioterapia nenhuma, você fica em casa e morra tranquila, porque daquele diante, nem paliativo dá muito, dá uns remedinhos para você não sentir dor, porque não tem mais jeito. Você vai ter poucos meses, talvez semanas de vida, eu não posso avaliar exatamente. Ela virou. Ela começou a apreciar cada dia. Ela acordava e quando o marido vinha, disse, que bom que você veio me ver. Que bom que você está aqui para me trazer um copo d'água. Que bonito, tem sol, tem lua, tem céu. Na perspectiva de que estava chegando ao fim, ela deixou de reclamar e de brigar e começou a apreciar a vida. E Buda dizia que nós, humanos, podemos ser comparados com 4 cavalos. Um deles que começa a galopar é apreciar a vida, viver com plenitude, cada instante sagrado. Ele começa a ver a sombra do chicote. Morreram pessoas no tsunami no Japão, por exemplo, né? Vocês podem não ter nenhum conhecido lá e de repente pensar, nossa, a vida é por um fio. Está tudo bem e de repente vem lá no Nepal, o terremoto. E tudo se desfaz, e tudo se vai. Por que eu não aprecio a minha vida? Do que eu reclamo, resmungo?
Por que não faço o meu melhor em cada momento? Esse é aquele que viu a sombra do chicote. O segundo levou uma chicotada, mas foi só no pelo. É uma pessoa conhecida, que não tem intimidade. O ator que se afogou, um ator de novela aí que se afogou, um ano passado, um retrasado. Pessoas que não temos muita intimidade, mas que, nossa, o chicote bateu, senti. Eu gostava dessa pessoa. Eu tinha um relacionamento, mesmo à distância, mas era legal. Nossa, a morte passa, eu vou morrer também, por que eu não aprecio a minha vida? Esse é o segundo cavalo. O terceiro tem que levar uma chicotada que corta a carne, que machuca, que dói. Uma pessoa próxima, uma pessoa amada. Eu perdi um ser humano amado. E eu percebo que a vida é muito breve, ela é passageira. E eu começo a viver com intensidade. E o último é aquele que vai no osso, é com você. Vai lá, recebe o diagnóstico bonitinho, você vai morrer daqui a pouco. Não tem muito tempo, está no finzinho. Aí começa a achar, ai, como é lindo. A árvore é bonita, a chuva é bonita, o passarinho é bonito, tudo tão lindo, está acabando, está acabando, está acabando. E a gente pode viver sabendo que está acabando, sim. Que nenhum de nós sabe quanto tempo de vida nós temos aqui e que podemos apreciar cada instante dessa vida. Com alegrias, com tristezas, com perdas e ganhos. Podemos apreciar a vida, dar valor à vida. Viver com plenitude, porque cada instante pode ser o único. Quando a gente se despede de alguém, pode ser que se despeça para sempre. E a gente despedir com respeito. Não é verdade? Quando encontra alguém, com alegria de encontrar, que bom que você está aqui. Na rua, quando cruza com alguém, oi, no elevador, bom dia, boa tarde. Não responde, que pena, não tem importância, você não vai falar, continua. Alegria, convivemos. Criar relacionamentos de convivência amorosa, respeito. Não é insistir. Falei bom dia, você não respondeu. Oi, que seja um bom dia, até logo. Às vezes as pessoas, nós precisamos de um toquezinho de alguém, de um toque macio. Não de cobrança, mas de maciez, de acolhida, de afeto, que transforma. E esse é o processo que, através de práticas de zazen, de meditação, nós podemos ter mais lucidez, mais clareza sobre como estamos agindo no mundo, como que estamos falando no mundo, como que estamos pensando a realidade. Porque o que nós pensamos também muda a realidade. A saída. Eu acredito no DNA humano. Eu acredito que a nossa sobrevivência é mais importante e que por isso nós estamos ficando mais cuidadosos com o meio ambiente, porque o DNA humano quer sobreviver. E para sobreviver já percebeu que se não cuidarmos das outras formas de vida, a nossa desaparece. Para que a nossa forma de vida, a espécie humana, continue viva, só vai ser possível se houver um equilíbrio ecológico. Não é porque ficamos bonzinhos de repente, continuamos tão egóicos como sempre. A nossa sobrevivência depende, e o nosso DNA está dando conta de fazer com que cada vez o maior número de pessoas acorde, desperte e passe a ser cuidador da nossa casa, que é o nosso corpo comum, que é o planeta Terra. Sem guerras, sem violências e com partilhas. Difícil, porque não fomos treinados e educados assim, nesta geração. Mas cada geração vai ser melhor e não pior. E a tecnologia não está aqui para perturbar e atrapalhar, ela está aqui para melhorar a nossa vida. Então, saber usar a tecnologia, como tudo depende da ética, de querer usar para o bem e para o bem de todos os seres. E o que a gente faz em meditação não é essa análise. É isso que eu quero dizer. A gente não fica analisando, eu fiz isto por causa disto, porque é na minha infância. Deixa isso quieto, isso você vai fazer com um analista. Isso tem pessoas especializadas.
E a gente até insiste com algumas que vá procurar mesmo. É bom. A meditação não é a solução para todos os nossos dramas, problemas. Não é. Ela auxilia no processo do autoconhecimento. E nesse autoconhecimento você pode perceber que às vezes tem alguma trava lá que ficou de alguma coisa, que você vai lidar isso com um terapeuta. Com uma terapeuta, com um psiquiatra, com um psicanalista, com alguém que possa, com um psicólogo que possa ajudar. Mas o monge, ele não substitui. Não substitui salzinho que precisa tomar, remedinho que precisa tomar, não substitui. Esse livro que eu fiz sobre a depressão, também eu insisto muito em dizer isto, porque me pediram. Um dia chegaram dessa editora e disseram: a senhora escreveria sobre a depressão? Ah, pode ser. A senhora já teve depressão? Acho que tive. Então, a senhora escreve, não escreve? Escrevo. Aí começou, nossa. Aí eu fui ler sobre a depressão. Aí eu comecei a ficar deprimida. Vou levantar para quê? Vou fazer o quê? Tá tão bom aqui, vou dormir, sonhar, é tão legal. Aí precisei de fazer um grande esforço, sabe? Aí eu quis terminar o livro bem rápido. E o que eu comparei o livro um pouco? Com os ensinamentos de Buda, das 4 nobres verdades. Que sofrimento, dukkha, não é bem sofrimento, é dukkha, é insatisfação, seria a palavra adequada para traduzir dukkha. Insatisfação existe. As coisas não são como eu esperava que fosse, como eu sonhei que fosse. As pessoas não respondem como eu gostaria que respondessem. Então eu fico insatisfeita. Essa minha insatisfação tem causas. Tem gente que não percebe. Eu estou tão deprimido, não sei porquê, monja. Se olhar em profundidade, você vai saber por quê. Tem causas. Tudo que acontece conosco tem causas. Alegria, tristeza, depressão, saúde, doença, tem causas. Então você procura as causas, a segunda verdade. E é um estado chamado de nirvana, que é paz e tranquilidade. Não significa que curou todas as doenças. Não significa que nunca mais vai passar por dificuldades ou problemas, que não vai ter perdas e quando perder alguém ou alguma coisa, falar, que legal, eu perdi. Fulano morreu, que bom, estava na hora. É que a gente nem sabe o que fazer com a morte, né? A gente não sabe lidar com a morte. A gente tem medo da morte. Foi colocado um tabu em cima, morte. Ela vem assim com aquela capa preta, aquela caveira com a foice na mão, né? Nossa, nós não temos que forçar uma pessoa a viver quando chega o seu momento de morrer. E há momentos que nós temos que respeitar. A morte, ela é bem-vinda. Ela não é uma coisa assustadora nem medonha. Todos os nossos ancestrais morreram, vocês perceberam? Não tem ninguém de 200 anos atrás vivo aqui andando pela sala, né? Então a gente sabe que é da natureza humana e deve ser tão natural quanto nascer. Agora, nós, e quando a gente fica sofrendo muito por alguém que morreu, isso é egoísmo. Desculpe, né? Eu estou sofrendo. Você pensou em algum momento de dizer a esse ser que morreu, vá para a luz infinita? Não se preocupe comigo, eu fico bem aqui. Eu vou viver a parte que ainda me cabe desta vida. Que experiência será que eu posso ter como ser humano aqui? O que eu posso aprender e crescer como ser humano? Mas a você que eu amava, eu quero que esteja na luz infinita. Que se torne luz pura. Que não tenha mais essas bobagens que nós temos aqui, de apegos e aversões. De gosto e não gosto, que fico de mal e brigo e choro. Por quê? Que bom. Pensar que nós todos um dia, Buda, quando ele estava bem velhinho, o velhinho dele era 80 anos, que não é muito velhinho hoje em dia, né? Quando o Buda está para morrer, ele está com 80 anos, tem o último sermão dele, é uma joinha. Imagine cada um de vocês, que você esteja bem velhinho para morrer, e que tem pessoas que você ama. Qual é a sua última mensagem para essas pessoas? Você não tem tempo de ficar enrolando muito. Não dá para fazer palestra de 2 horas. Você tem pouco tempo, tem poucos minutinhos ali, a coisa está para acabar. E você tem pessoas que gostam de você, estão te ouvindo, e você tem que dizer uma coisa importante. O que você diria?
quando não há mais tempo de explicar muito. A nossa vida está sempre por esse fio, gente. E nós vivemos como se fôssemos eternos. O que Buda disse? Não se lastimem. Tudo que começa, inevitavelmente termina. Não é o meu corpo que vocês amam, mas era aquilo que se manifestava através dele. A sabedoria, o ensinamento, a verdade. Isso é o que vocês amavam. A ternura, o cuidado. Tornem-se o Dharma. Tornem-se. O Dharma é o mestre, não sou eu. Não é o meu corpo que é o Dharma. O Dharma é o ensinamento. Façam do ensinamento o seu mestre, e assim eu vivo para sempre. A vida eterna de Buda é a vida dos ensinamentos de Buda, que continuam de geração em geração. Aquela pessoa que você gostava tanto que morreu, o que ela fazia de bom para você? Seja esse ser para as outras pessoas do mundo. Não fique lá se lastimando e se vitimando. Você não perdeu nada. Você teve a oportunidade maravilhosa de convivência com um ser que criou e despertou em você o amor. Seja esse amor agora. Desperte esse amor em outras pessoas. Em vez de achando eu perdi, não perdeu coisa nenhuma. Ganhou. Seja com pouco tempo que fosse. Qualquer tempinho de vida é muito importante. A minha professora de yoga, ela é uma pessoa muito interessante. Eu vou 2 vezes por semana lá. E ela diz, a vida é como atravessar uma ponte. As pessoas que estão conosco no início da travessia, nem sempre são as mesmas que estarão no final. Mas sempre haverá alguém ao seu lado. Aprecie quem está ao seu lado. Não se lastime daqueles que foram por outros caminhos, ou ficaram, morreram, ou vão em outras direções. Mas perceba que tem sempre alguém próximo a você. Dê atenção, crie relacionamentos. Essa felicidade, esse bem-estar, essa tranquilidade que nós estamos procurando tanto lá fora, em algum lugar. Eu vou para o mundo do céu, do inferno, da morte, da alegria, da tristeza, e de repente, quando eu volto para casa, quando eu volto para mim mesma, eu vejo que está em mim, que ela não depende do outro. Depende de você acessar em você um estado de contentamento com a existência. E esse contentamento ninguém pode tirar de você. Esse contentamento que perdura até mesmo na tristeza. Porque eu, ser humano, posso e tenho o direito de ser triste. Mas eu não fico afundado na tristeza. Eu choro, eu me despeço. E não só de pessoas, mas de sonhos que eu tive. Expectativas do que eu planejei para a minha vida. E a minha vida não foi na direção que eu planejei. E era uma coisa que o nosso fundador dizia, o mestre Dogen. Quando a necessidade é pequena, ela é completada de forma pequena. Quando a necessidade é grande, ela é completada de forma maior. E não sou eu que faço. Percebe? Na hora que você abre mão. Não é que você desiste. Desistir não existe, tem resiliência, né? Não desiste nunca. O propósito é como fazer que o maior número de seres possa alcançar a iluminação, a lucidez, a clareza mental, de não ferir a si mesmo, né? De não machucar seu corpo, de não ferir a mente sagrada. Se inscreva no canal e ative as notificações. Deixe o seu like.